Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo-chave da Bíblia, e que inclusive Martinho Lutero, o reformador, dizia que esse versículo é a Bíblia em miniatura, de Gênesis a Apocalipse, está tudo resumido nessas poucas palavras que descrevem o objetivo de tudo. Que Deus criou tudo para mostrar o seu amor, que Deus enviou Jesus para mostrar o seu amor, e que Deus vem a nós no Espírito Santo para mostrar também do seu amor. E diante desse versículo, pergunto a nós: você já nasceu de novo? Uma pergunta estranha, e nós entendemos a reação de Nicodemos, quando ele diz a Jesus: como é que eu vou voltar lá para o ventre da mãe e nascer de novo? O que é esse nascer de novo? Do que Jesus está falando aqui? Queridos e queridas, o Evangelho já transformou o seu coração? Ou a gente crê no Evangelho apenas com a cabeça? A gente sabe tudo, mas não chegou no coração. Lá na catequese, no ensino confirmatório, a gente tirava nota boa, decorou tudo, mas isso não fez mudança de vida. O que é crer de fato no Evangelho? É só saber, tem lá a vida de Jesus, tem o plano de Deus, Jesus morreu lá, ressuscitou, ok. Mas é agora e a nossa vida diante disso. Saber uma coisa, é importante. Mas isso muda alguma coisa na nossa vida? Ou fica tudo igual? Ou seja, além do Evangelho ser claro, no sentido de que nós conheçamos o Evangelho, ele também precisa ser real em nossa vida, se tornar realidade da nossa vida. E como é que a gente faz para que aquilo que nós sabemos sobre Jesus se torne real e prático na nossa vida? Isso envolve duas palavras muito presentes no Novo Testamento: a palavra conversão e a palavra transformação. O Evangelho quer fazer mudanças na nossa vida, por isso não basta saber, saber não muda nada, você sabe, mas só sabe. Quando o Evangelho chega no coração, começa a haver transformação. E a grande verdade do Evangelho, que nós precisamos ouvir, não dá de negar esse aspecto, é que o Evangelho só é compreendido e o poder do Evangelho só é sentido quando nós entendemos por que o Evangelho foi revelado. Por que o Evangelho foi revelado? Porque nós somos pessoas pecadoras, nós desobedecemos a Deus. Desde Adão e Eva, desde Gênesis 3, nós não fazemos o que é a vontade de Deus. A natureza humana se inclina a fazer o que não é a vontade de Deus. Se o ser humano fosse bonzinho, se o ser humano fosse perfeito, para que Jesus teria que morrer na cruz? Para mudar o quê? Se Jesus teve que morrer na cruz, é porque alguma coisa estava errada. O que estava errado? A natureza humana. Nós, queridos irmãos, estamos presos. E talvez podemos perguntar, como está ali na tela, o que significa ser livre? Porque o Evangelho tem a ver com liberdade. Eu nunca esqueço, uma vez eu li numa revista uma matéria sobre a Cracolândia, lá em São Paulo. E daí Mari Walter de Oliveira, que é uma das pessoas entrevistadas, olha o que ele disse: a coisa mais cara que eu vendi um dia na Cracolândia foi a minha liberdade. Você fica escravo daquilo e não se liberta mais. O que torna uma pessoa livre? A oportunidade de fazer escolhas. Se você tem a opção 1, 2, 3, 4 e pode escolher, você é livre. Quando você não pode escolher mais, você deixou de ser livre. Antes de usar, ele podia escolher usar ou não. Depois que ele usou, ele não tinha mais opção usar ou não, precisava usar. Assim também é a nossa vida em relação a esse afastamento de Deus, a separação de Deus, que é essa palavra, o pecado. Nós, como seres humanos, somos escravos do pecado, que é nosso destino e a nossa tragédia. A gente pisa na bola e vai pisar na bola, mas não estamos abandonados. Por isso Deus enviou a nós Jesus. Por isso nos diz a palavra, conforme Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Estávamos presos em nossa própria natureza, afastada de Deus. Então vem Jesus para nos trazer liberdade daquilo
que nós não conseguiríamos nos libertar por nós mesmos, mas que conseguimos apenas pela graça de Deus. Agora, claro, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, diz Gálatas 5,3, ou seja, já que Cristo me salvou, agora eu posso tudo. Queridos e queridas, conforme nós vamos entendendo o Evangelho, e sabendo da clareza do Evangelho, precisa ir acontecendo uma mudança no coração, que significa uma mudança na vida. Descobrir a liberdade do Evangelho significa também agora viver de maneira livre, não se deixar mais aprisionar por mais nada das coisas deste mundo. Essa é a promessa de Deus. Quando nós descobrimos o poder do Evangelho, esse poder que liberta, esse poder que transforma, não só a mente, mas o coração, nós vamos descobrindo os valores do reino de Deus, vamos caminhando com Deus, vamos descobrindo o amor de Deus. Isso vai nos levando também ao amor a outras pessoas. Inclusive, quando descobrimos esse amor tão maravilhoso, que Deus podia dar corda no mundo e se virem, mas não faz isso, Ele decide perdoar. Quando descobrimos isso, precisamos também comunicar isso a outras pessoas, porque tem muita gente escrava ainda no nosso mundo que não descobriu a liberdade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez muita gente diz assim, mas ser cristão é uma coisa muito chata, não pode mais nada. Já escutou isso? Pois é, mas quando você está lá na Cracolândia, viciado nas drogas, aí você pode tudo. Eu nunca esqueço uma vez um pastor aposentado, um membro de uma comunidade que tem um filho pastor. Um dia ele deu uma palestra sobre a contribuição na igreja e disse que lá na profissão dele, um dia alguém disse para ele, mas tu dá dinheiro para a igreja? Podia dar dinheiro para tantas coisas, mas dá para a igreja. Ele disse, porque eu dou dinheiro para a igreja, hoje eu tenho um filho pastor, e não em outras coisas que vai saber o que é. A resposta que ele deu. Isso, gente querida, é ver que o nosso mundo, ele de fato nos escraviza. E que o Evangelho nos dá liberdade de escolha. E nós começamos a querer partilhar o Evangelho com outras pessoas, a partir do nosso relacionamento com Deus, porque é relacionamento de fato que nós vivemos com Deus. E, por exemplo, então, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Uma vida deixada para trás para se viver uma nova vida agora diante de Deus. Queridos e queridas, todos são filhos de Deus. Esse relacionamento com Deus. Talvez você também já escutou essa expressão, eu também sou filho de Deus. Todos são filhos de Deus. O que nos diz a palavra, que nós já ouvimos no versículo de saudação, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quem é filho de Deus? Quem recebeu Jesus. Quem é filho de Deus? Quem crê no nome de Jesus. Tem uma diferença entre criatura de Deus, criatura significa Deus criou, e filho de Deus. Criatura são aqueles que Deus criou, mas filhos, só quem já recebeu Jesus e deixa Jesus transformar a sua vida. Só quem crê em Jesus, quem recebe Jesus no seu coração. Queridos e queridas, como podemos ter certeza da nossa fé, certeza de que somos filhos de Deus, certeza de que somos salvos? Ora, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3. Se você confessa Jesus como Senhor, quem colocou isso no seu coração? O Espírito Santo. Essa obra não é uma obra humana, é uma obra espiritual que Deus faz em nós, mas temos que nos dispor a esse crescimento. Temos que nos dispor a essa mudança, de não só saber das coisas de Deus, mas se deixar transformar pelas coisas de Deus. E assim podemos também testemunhar da nossa fé. Como eu disse, muitas pessoas ainda estão escravas, acham que estão livres, mas estão escravas, elas só não veem que estão escravas. Estão tão presas à sua situação que não veem a própria escravidão. Lá nós podemos proclamar liberdade, a liberdade que Cristo dá. Mas como é que eu vou falar, pastor? Eu não sei falar. Aí os dons são diversos, não precisa só falar. Por exemplo, tem um versículo que diz assim,
Apocalipse 3:20, bem conhecido. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. É um versículo. Como é que eu posso falar desse versículo para alguém que ainda está preso, está escravizado nas coisas deste mundo? Tem um cara que pensou sobre isso. O nome dele é Roman Hunt, e ele não sabia falar muito bem. Ele queria falar de Jesus, mas não sabia falar muito bem. Não tinha esse dom de conversa muito, mas ele sabia fazer pinturas. Aí ele disse assim: eu vou testemunhar Jesus fazendo pinturas. Aí ele fez uma pintura a partir desse versículo de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, e chamou essa pintura de A Luz do Mundo, para que todo mundo que visse essa pintura lembrasse de Jesus. Então nós temos ali a figura de Jesus, temos uma luz na mão e tem uma coisa diferente ali. Eu não sei se vocês vão perceber, não porque está diferente até, mas porque não tem uma coisa nessa porta. O que falta nessa porta? A maçaneta, o trinco. Aí alguém chegou para ele e disse assim: bah, mas tu nem sabe fazer a pintura, porque tu esqueceu de botar o trinco nessa porta. Ele disse assim: é que o trinco está do lado de dentro. Jesus não vai lá arrombar a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Quem tem que abrir a porta é quem está do lado de dentro. Quem tem que abrir a porta somos nós. Olha só, como uma pintura pode testemunhar Jesus. Os nossos dons servem ao reino de Deus. Esta é a certeza. Vivemos um relacionamento com Deus e Cristo jamais nos abandonará. Vamos à palavra, vamos ver o que a palavra diz. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa. Nos momentos difíceis da nossa vida, Jesus, a luz do mundo, está lá presente. Outra palavra bíblica: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrancará da minha presença. Quando vivemos um relacionamento com Jesus, não só de cabeça, mas de coração, ninguém mais nos tira da presença de Jesus. Promessa de João 10:28. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se relacionar com Deus é conhecer cada vez mais a Jesus. E claro, Romanos 8:38 a 39, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo jamais te abandonará. Nada mais pode te separar do amor de Deus. Nem a morte. Olha como isso é forte. Morte para nós seres humanos significa a pior separação. Você não vê mais aquela pessoa. Você não conversa mais com aquela pessoa. Você não toma mais uma refeição com aquela pessoa. Por isso o momento do fechamento do caixão, em cerimônias de despedida, realmente é o momento mais difícil. É o momento em que se dá conta exatamente disso. Nunca mais vai ter aquele café, nunca mais vai ter aquele bom dia, nunca mais vai ter aquele chimarrão. Morte para nós, seres humanos, significa a pior separação, mas não para Deus. Nem a morte vai nos separar do amor de Deus. Isso tudo quem faz por nós? Deus faz, para que sejamos livres, para que vivamos com Jesus diariamente. Embora a vida eterna seja gratuita, ela não é barata. Cristo pagou para que nós tenhamos essa vida que dura para sempre. Mas ela não é barata, ou seja, ela custou um alto preço. Qual foi o preço pago? A morte de Jesus na cruz. Dietrich Bonhoeffer, um pastor morto na Segunda Guerra Mundial, diz: a graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Ou seja, Deus me salvou, então eu posso fazer tudo o que eu quero, porque eu já estou salvo mesmo, e amanhã eu peço perdão e Ele vai me perdoar. Isso é fazer pouco do que Jesus fez por nós na cruz. Outra palavra de Bonhoeffer: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Por isso não é só saber o que Deus fez, mas deixar isso conduzir a nossa vida. Ou a graça barata é a graça sem discipulado. Crescer com Jesus é a graça sem cruz, é a graça
sem Jesus Cristo vivo e encarnado. No fim, gente querido, que Deus convida nós nessa noite a fé. Que nós creiamos não só de cabeça, mas de coração. Olha só, fé é confiança na honestidade de Deus. Nós ouvimos, conhecemos e aprendemos muitas coisas sobre Deus hoje à noite. Mas o que é fé? Fé é quando eu não deixo isso ficar só na cabeça. Eu sei, eu conheço, eu aprendi. Eu confio em Deus. Deus é honesto. Deus cumpre o que Ele promete. Isso é fé. Fé é confiança na honestidade de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nos diz Efésios 2, 8 e 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Fé, confiança em Deus. Isso nos leva à presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o batismo é promessa de salvação, e a fé é a confiança na salvação. No batismo Deus prometeu a ti vida eterna, mas você, para receber essa promessa, precisa ter fé. Assim que a gente abre o presente do batismo. Eu quero terminar contando uma história. Havia no século XIX um equilibrista chamado Jean-François Gravelet, lá na França. E ele estendia cabos de aços entre construções altas, e ele passava de bicicleta, de tudo que é jeito, de um lado para o outro. E o pessoal lá de baixo, quando os que subiam nos prédios lá em cima, ficavam admirados da capacidade desse homem. Ele pegava, daí saía daqui, passava no cabo, ia para lá, sem nenhum equipamento de segurança, sem nada. E um dia, ele de novo fez esse desafio. E daí ele terminou e disse assim: vocês acreditam que eu consigo ir lá para o outro lado e voltar de novo? Todo mundo disse: sim. Fez tantas vezes, claro que ele consegue. Aí ele disse assim: então quem quer vir comigo? Né? Quem quer vir comigo? Aí todo mundo deu um passo para trás. Vocês não disseram que confiam que eu posso fazer isso? Por que ninguém quer ir comigo? Aí acabou que no fim das contas uma senhora lá no meio levantou a mão, foi com ele de um lado para o outro, e era a mãe dele. Estava combinado já, né? Se ninguém fosse, então ela iria ir. Isso aqui define bem e resume tudo que a gente ouviu essa noite. Não é só saber que ele consegue fazer, é dar o passo e se entregar. Confiar só de cabeça que pode acontecer não é fé. Você tem que dar o passo e deixar Jesus: agora tu me levas. Eu não sei como é que vai ser, pode ser um caminho perigoso, mas eu vou seguir. Isso é fé. A fé não é uma coisa meramente intelectual que a gente pensa, é um passo que envolve ação. É depositar nossa confiança em Jesus Cristo. Quem fica lá em cima só sabe que ele pode fazer, sabe de cabeça. Quem dá o passo e diz: eu vou lá, segue ele de coração. Esse é o convite que Deus faz a nós nessa noite. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é dar esse passo? É confessar com a nossa boca: Jesus é o Senhor da minha vida, do meu coração. Esse mundo nos pede tantas coisas, mas eu quero servir a Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué, no momento difícil do povo de Deus. Precisa haver esse momento, precisa haver essa confissão. Nós podemos saber tudo sobre Jesus, mas se a gente não der o passo de confiar nele, se entregar a ele, nos braços dele, está faltando ainda muita coisa. Queridos irmãos, queridas irmãs, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, Romanos 10:10. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, Isaías 59:2. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Espírito Santo quer fazer mudanças em nossas vidas. Quando a gente dá esse passo, como é que vai ser isso agora, viver com Jesus? Aí deixa o Espírito Santo fazer. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. O fruto do Espírito é amor. Qual é a marca da pessoa que deu o passo e está nos braços de Jesus?
que não sabe só com a cabeça, mas crê com o coração, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o fruto do Espírito. É o fruto que acontece na vida de alguém que entrega a sua vida nas mãos de Deus. A mudança vai acontecendo aos poucos no seu relacionamento com Deus. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, esse é o convite a nós nessa noite. Não só saber que tudo que Deus fez, não só conhecer com a cabeça, mas que Jesus seja o Senhor da nossa vida, que a gente dê esse passo de confiança e se entregue nas mãos de Jesus e deixe Ele também conduzir as nossas vidas. Convido aqueles e aquelas que podem se colocarem de pé. Nós vamos fazer uma oração e se você agora revisitando o seu coração e a sua vida, você pensa assim: eu nunca dei esse passo. Eu sei tanto sobre Deus, eu sei tanto sobre Jesus, mas confiar nele mesmo, dar os passos dele, eu nunca fiz. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos orar e você em silêncio no seu coração, repita a oração que eu vou fazer. Eu vou orar devagar, pausadamente, e você no seu coração fala essas palavras também diante de Deus. É um passo, é o passo da confiança em Jesus. Oremos. Pai do céu, eu me arrependo das coisas erradas que fiz em minha vida. Por favor, me perdoe. Neste momento, eu viro as costas a tudo que sei estar errado. Obrigado por teres enviado o teu Filho Jesus para morrer na cruz por mim, para que eu pudesse ser perdoado e libertado. De agora em diante, irei segui-lo e obedecê-lo como meu Senhor. Obrigado por me oferecer a dádiva do perdão e do teu Espírito. Eu agora aceito esse teu presente e te peço, entra em minha vida e pelo teu Espírito vem morar comigo sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.